A gente hoje vai continuar um estudo, a gente vai fazer um estudo paralelo, né, ao que a gente vinha vendo em Daniel, mas não tão paralelo assim. A nossa abordagem hoje é uma abordagem mais prática, no sentido de que a gente vai fazer algumas aplicações do que a gente vem vendo no livro de Daniel, certo? E eu queria que vocês abrissem aí no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 20. A gente vai ler só um versículo, não vai ser uma exposição de um texto ou estudo de um texto. A gente vai fazer algumas aplicações a partir da vida desse homem e de outros homens na palavra de Deus que tiveram uma vida íntegra diante do Senhor e que a palavra diz que são homens segundo o coração de Deus, certo? Então, o estudo que nós vamos fazer hoje é com base nesse versículo 20 de Provérbios 11, que diz assim: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre homens de verdade, né? Homens de verdade, homens que andaram com Deus e que a palavra de Deus nos mostra a história desses homens e o que é que nós podemos aprender a partir da história desses homens, certo? Então, a nossa intenção aqui é discorrer acerca da vida de alguns homens, falar sobre eles e aplicar o que a palavra de Deus nos diz a partir do exemplo que esses homens deixaram. O livro que eu estou usando como base, além da palavra de Deus, é um livro chamado Homens da Palavra, um livro da editora Peregrino, que é um livro organizado aí por Nathan Buzenitz. Ele vai trazer histórias de vários homens e como essas histórias, homens que estão na palavra de Deus, elas se aplicam à nossa vida, certo? E eu queria começar questionando vocês algo que já foi trazido aqui à tona quando a gente começou a estudar o livro de Daniel, que é, se você um dia recebesse uma proposta irrecusável, o que é que você faria? Digamos que você recebeu uma proposta que não vai fazer mal para ninguém, ela vai lhe trazer benefício, alguém lhe fez uma proposta, qualquer que seja, e você tem uma decisão nas mãos para tomar. O que é que você deve fazer? Aparentemente, essa proposta é irrecusável, você não consegue escapar dela, e você precisa dar uma resposta a quem lhe fez essa proposta. E a gente tem algumas opções. Eu vou tentar colocar aí para vocês essas opções, certo? Você não faria nada, porque se for bom, a gente tem de aceitar. Se a coisa é boa, é irrecusável, só vai me trazer benefício, não vai fazer mal para ninguém, então eu vou aceitar. Não tem por que eu não aceitar. Você ia tomar a segunda decisão? Não, eu vou ter cautela, eu vou analisar a situação, ver se de fato isso vai ser benéfico mesmo. Você vai consultar alguém mais experiente para tomar essa decisão, e aí é um pouco de cautela também. Ou você é do tipo que diz, não, homem de verdade sabe o que deve fazer. Eu tenho a total maturidade para saber se isso é bom ou ruim na minha vida. Tem essas 4 opções. E aí eu vou pedir para que vocês, se possível, anotem ou coloquem no celular de vocês qual dessas 4 decisões vocês tomariam diante de uma proposta irrecusável. Vocês têm as 4 aí na frente de vocês, vocês escolhem uma dessas 4 e segura a resposta para vocês. Não diz ainda a ninguém a sua resposta, certo? E a gente vai aprender um pouco sobre como nós devemos agir diante de propostas aparentemente irrecusáveis, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre ser homem de verdade. E aí a pergunta que eu faço para você é: você é homem? Vocês que estão me escutando, eu acredito que aqui a maior parte aqui, a maior parte não, todos que estão aí na igreja são homens, né? Mas a pergunta é: você é homem de verdade? E o que é ser homem de verdade? O que é ser homem hoje na nossa cultura e o que é que nós devemos entender sobre ser homem de verdade? A palavra de Deus, ela traz a história de muitos homens, homens bons, homens maus, mas homens no sentido muito simples da palavra, homens do gênero masculino, que hoje a gente precisa definir isso, homens também no sentido de que são criaturas e homens também no sentido de que são pecadores. A palavra de Deus também, quando se refere a homens, em algumas partes dela, ela se refere a homens como no sentido de criaturas caídas, criaturas propensas ao pecado.
Então, o que é que a Bíblia diz sobre ser homem de verdade? Ela diz que homens são criaturas feitas por Deus, e esses homens, eles têm a natureza pecaminosa. E a palavra de Deus vai falar que esses homens, e alguns desses homens, resolveram não negar a sua natureza, mas mesmo pecadores, eles se curvaram diante do Senhor, enquanto outros homens, que apesar de também serem pecadores, resolveram aflorar a sua rebeldia diante do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que homens de verdade são homens que se curvam diante de Deus, guardam os seus mandamentos, andam nos seus caminhos, e mais do que isso, conduz outros homens a serem, a percorrerem o caminho do Senhor. Então, homens de verdade, o primeiro conceito aqui que a gente precisa ter são homens que obedecem a Deus. A cultura traz muitos conceitos acerca de ser homem de verdade, mas a palavra de Deus diz que se você quer ser um homem real, de verdade, você precisa ter o temor do Senhor. E um desses homens era Davi. Davi sabia o valor de seguir ao Senhor. A gente olha alguns salmos escritos por Davi, a intenção desse homem era que o povo obedecesse a Deus, tivesse os mandamentos no coração, seguisse a lei do Senhor, amasse essa lei, meditasse na lei do Senhor. Então, a maioria dos salmos deixa claro que a intenção de Davi é que o povo seguisse os mandamentos do Senhor, assim como ele seguia. Tanto é que ele ensina a Salomão que o homem que teme ao Senhor guarda os mandamentos do Senhor. E foi o próprio Salomão que, ensinado por seu pai, escreve o que a gente acabou de ler em Provérbios 11 e 20, que abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o prazer do Senhor. Então, vê que Salomão entendia que o Senhor não se agradava daqueles que tinham um coração inclinado para a rebeldia, mas ele tinha prazer naqueles que tinham integridade no seu coração. Então, homens de verdade têm coração íntegro diante de Deus. Só que não é fácil ter o coração íntegro diante de Deus, porque o mundo ele não facilita a nossa missão de andar no caminho. Se Deus nos chama para ser homens de verdade, e homens de verdade tem que andar no caminho do Senhor, o mundo ele é o obstáculo para que nós andemos nesse caminho. Mas a palavra de Deus diz, lá em 2 Crônicas 16:9, que os olhos do Senhor passam por toda a terra e observam aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, vê que apraz ao Senhor, o Senhor requer que nós sejamos não somente encontrados como homens de verdade, mas como homens tementes a Deus, homens cujo coração não são deles, mas do Senhor. Então, vê que a gente está, construindo aqui o conceito para ser homens de verdade. Eu não vou nem entrar no conceito que o mundo fala sobre ser homens de verdade. Eu já vou partir do pressuposto de que a palavra tem a fonte certa para encontrarmos o conceito de ser homens de verdade, certo? E tanto é que Deus requer que nós andemos no seu caminho, como também que nós conduzamos outros no caminho do Senhor, que a palavra diz em Levítico 26, que se nós andarmos nos estatutos do Senhor e guardarmos os mandamentos, e cumprirmos os mandamentos do Senhor, nós seremos bem-aventurados, nós seremos abençoados pelo Senhor. Então a ideia aqui não é somente de alguém que obedece, mas é alguém que conduz um povo em obediência. E Deus nos chama como homens, não somente para obedecê-lo, mas entenda, ele também nos chama para conduzir outras pessoas em obediência, certo? E a gente vê na palavra de Deus muitos relatos do povo sendo abençoado quando homens de Deus eram os condutores desse povo, quando os reis estavam com o coração diante do Senhor. E ao mesmo tempo a gente vê como o povo sofria quando alguns homens estavam distantes do Senhor e vinha sobre esse povo a maldição do Senhor. Então, por um lado, o povo sofre porque tem a negligência dos líderes. Por outro lado, se os líderes são bons, o povo é abençoado, né? E a gente vê na palavra de Deus, lá em 2 Reis, do capítulo 21 até o capítulo 24, que nem todos os homens que conduziam o povo, eles estavam com o coração inclinados para o Senhor. Se vocês puderem ler em outra oportunidade, de 2 Reis 21, a gente vai ver a história de um homem chamado Manassés, que foi líder do povo de Deus, profanou o templo do Senhor, edificou poste ídolo, era idólatra, trouxe a ira de Deus sobre o povo de Israel.
ele profana o culto ao Senhor, deturpa, ele distorce o culto, e ele morre um dia. E depois dele vem seu filho, chamado de Amon, e a palavra diz que Amon era tão idólatra quanto Manassés, e o povo era conduzido em constante idolatria e desobediência, e isso atraía a ira do Senhor sobre o povo de Israel. Só que depois de Amon morrer, quem assume o trono de Israel, está lá em 2 Reis 22, é um homem chamado Josias. E por que esse homem é importante na história? E por que nós estamos falando desse homem quando nós falamos sobre homens de verdade? Porque até então, quando a gente fala de Manassés e de Amon, a gente está falando de homens que não têm o temor do Senhor. Mas o descendente desses homens, chamado Josias, ele assume o reinado. E lá um dia, durante a reforma do templo, um sumo sacerdote chamado Ilquias, ele encontra um livro empoeirado ali sobre os escombros do templo que havia sido profanado, que o templo havia sido destruído mesmo por Manassés e por Amon, e ele encontra um livro. E quando o rei recebe esse livro e vai consultar uma profetisa para saber que livro era esse, ela diz, esse é o livro da lei do Senhor. E Josias, ele reencontra as escrituras que haviam sido perdidas ali nos escombros do templo. E quando ele percebe que aquilo era a lei do Senhor e que o povo tinha deixado essa lei para trás, Josias, ele rasga as suas vestes, ele purifica o templo, ele purifica o culto, ele faz uma espécie de reforma ali em Israel, que aconteceu muito antes da reforma protestante de 1500. E esse homem chamado Josias, ele renova a sua aliança diante do Senhor, ele restaura a Páscoa. Ele diz, olha, nós precisamos fazer essa Páscoa porque isso é o que está prescrito na lei do Senhor que nós perdemos. E isso é tão agradável a Deus que aquela ira que Deus tinha sobre Israel por conta da idolatria, ela foi aplacada. Deus disse que vai segurar um pouco a sua ira sobre o povo por conta desse homem, um homem de verdade. Então, homens de verdade, eles se preocupam em trazer a palavra de novo para a vida da igreja, em seguir essa palavra, em renovar a aliança com o Senhor, em purificar não somente ritual, não somente o culto. A preocupação de Josias aqui não era somente de purificar o templo e a forma como era prestado o culto ao Senhor. A preocupação de Josias era muito mais do que isso. Ele queria purificar a si mesmo. Josias, ele buscava purificar o seu coração. Homens de verdade, eles não olham somente para fora. Eles precisam resolver, algumas vezes, problemas que estão lá fora. Mas homens de verdade, eles olham para dentro de si. Eles olham para o seu coração que é podre, que é pecador, e ele busca pureza nesse coração, não porque ele é alguém que quer ser superior, mas porque ele está diante de um Deus santo. E a palavra diz que depois da morte desse homem agradável a Deus chamado Josias, quem assume o trono é seu filho Jeoacás, e parece que filho de homem santo não é homem santinho. A gente vê que Jeoacás, ele assume o trono de Israel e a idolatria retorna para Jerusalém. Agora o povo começa a sucumbir de novo, começa a ficar distante do Senhor, começa a trazer de novo a ira do Senhor sobre eles, até que esse homem é deposto por um homem chamado Neco. E quem assume o trono é o seu irmão Eliaquim, que agora é chamado de Jeoaquim. Mas, Lucas, por que você está falando de todos esses homens? Porque foi no reinado desse homem chamado Jeoaquim que a história do nosso personagem central aconteceu. Quando a gente olha lá para o livro de Daniel, o primeiro versículo diz o quê? Daniel 1, se vocês quiserem abrir aí, fiquem à vontade. Daniel 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, que era Eliaquim, que era filho de Josias, que era aquele que tinha restaurado o templo em Jerusalém, aquele que tinha restaurado o culto. Agora, o seu filho era extremamente perverso. E essa perversidade trouxe a ira até que o povo foi levado cativo, e essa história a gente conhece já, a gente já estudou o livro de Daniel, já está terminando o livro de Daniel, e a gente vê que a história desses homens que antecedem Daniel, elas nos ensinam pelo menos 3 coisas de início. A gente já aprendeu, já aplicou algumas coisas aqui sobre o que a palavra de Deus nos ensina, mas a gente pode aprender a partir da história de Josias, de Jeoacás, de Jeoaquim, que parece que o povo facilmente se esquece da palavra de Deus. Isso não é de agora. Isso não é do tempo da reforma. Isso não é do tempo da idade das trevas.
Lá na palavra de Deus, 2 Reis 21 a 24, vocês vão ver como o povo jogava a palavra de Deus nos escombros. Esqueciam a ponto de nem saber mais que existiam lei do Senhor para reger esse povo. E não pense que isso é próprio desse tempo, ou que isso era próprio do século XVI. Isso é próprio do nosso tempo. Nós também esquecemos da palavra de Deus com frequência. Quantas vezes a palavra de Deus fica empoeirada em nossa casa, e mais do que isso, e muito mais perigoso do que isso, quantas vezes ela fica empoeirada no nosso coração? Quantas vezes nós esquecemos a palavra do Senhor? E somos como o povo de Israel, que acaba atraindo a ira de Deus sobre a nossa cabeça, porque nós não cumprimos a lei do Senhor, porque nós não obedecemos a lei do Senhor, porque nós não somos homens de verdade. A segunda coisa que a gente aprende de início é que a bênção parece que não passa de pai para filho. E aqui a palavra que as escrituras nos dizem é que nós não pensemos que porque somos criados à igreja, filhos de crente, nós seremos santos. A gente vê como homens tementes a Deus podem ter filhos que não temem ao Senhor, e homens que não temem ao Senhor, eles têm filhos que agradam a Deus. Porque a bênção não depende do pai, ou da mãe, ou da avó. O dever dos pais, claro, é criar os filhos no caminho do Senhor e no temor do Senhor. Mas o crescimento, a maturidade vem do Senhor. E a gente vê que Deus levanta quem Ele quer, no contexto que Ele quer. Levanta filhos santos, filhos de pais ímpios, também levanta pais santos, que têm filhos ímpios. E isso acontece com frequência, porque toda a graça e misericórdia não depende dos pais, não depende de quem ensina, não depende de quem instrui, ou não depende de quem é instruído, depende do Senhor. Então, essa é a segunda coisa que nós precisamos aprender. Não pense que a bênção passa de pai para filho. Deus faz o que quer, com quem quiser, na hora que Ele quiser. Ele que tem graça e misericórdia, Ele que derrama. Terceira coisa é que nós precisamos cuidar uns dos outros. Veja como foi rápido um povo que vivia num culto purificado, numa vida íntegra diante do Senhor, para um povo que começou a ser idólatra. Isso não foi questão de milênios ou de séculos, foram questões de anos, até eu diria questões de meses. A gente não tem aqui, eu não tenho o dado de tempo da morte de Josias até o reinado de Jeoaquim, eu não tenho. Mas, no máximo aí, 10 anos, a gente vê um povo que esqueceu de novo a lei do Senhor e trouxe a ira de Deus. Então nós precisamos ter cuidado, não esmorecer, vigiar, não pensar que está tudo bem, não pensar que nós estamos em tempos onde não precisa-se de cuidado, a gente precisa estar diante do Senhor e cuidar da pureza da igreja, cuidar da pureza do nosso coração, que isso transborda também na vida da igreja. Então nós vamos continuar falando sobre aquele que vem no tempo do reinado de Jeoaquim. O mundo ele fala muito sobre ressignificar, né? Quando um conceito ele não se encaixa no nosso coração, o que é que o mundo diz? A gente precisa ressignificar o conceito. Deus diz que nós não precisamos ressignificar, nós precisamos moldar o nosso caráter ao que a palavra de Deus diz. Então, se nós queremos aprender sobre homens de verdade, nós não precisamos mudar o conceito de homem, não precisamos mudar o conceito de verdade. Nós precisamos pegar o conceito do que a Bíblia fala sobre homem e do que a Bíblia fala sobre a verdade e aplicarmos isso à nossa vida. Então, é na Bíblia, é nas Escrituras, que contém a fonte do que é ser homem de verdade e em nenhum outro lugar. E aqui, meus irmãos, eu espero que todos estejam me ouvindo, estejam entendendo. Se não estiverem compreendendo, fala no Igor, tá com o chat aberto do StreamYard aí, ele vai falando comigo e a gente vai se comunicando, tá certo? No livro de Lewis, As Crônicas de Nárnia, tem um trechinho bem interessante que diz assim: a feiticeira chega para Edmundo e diz: você ainda é um menino, né? Quer dizer, você ainda é um filho de Adão, não é? E ele diz: sim, eu sou, real senhora. Ela diz: você quer uma bebida quente? E ele diz: quero sim. E ela diz: mas beber sem comer é triste. O que é que você quer comer? Ele diz: eu quero manjar turco. E aí parece que a rainha despeja uma gota lá no reino e em instantes vem uma caixa com um laço verde com quilos de manjar turco para que ele se delicie. E ela começa a conversar, iludir e inebriar esse menino e diz que ele podia levar seus irmãos para o reino
E ele podia não somente levar seus irmãos para o reino, mas ele podia ter o reino nas suas mãos. Ele podia ser o príncipe. Ele diz, olha, eu não tenho filhos. Eu podia lhe educar como um príncipe e um dia passar o reino para suas mãos. Você ia comer manjar turco o dia inteiro. Você ia comer o que você quisesse. Você teria homens, escravos nas suas mãos. O que você acha? Tudo isso você não vai precisar de nada. Só precisa trazer seus irmãos para o meu reino. É uma bela proposta. E aí a gente volta àquela pergunta inicial. O que é que a gente faz diante de uma proposta irrecusável? Alguém vai nos dar algo que vai nos dar benefício, não vai prejudicar ninguém. O que é que a gente deve fazer? Espero que vocês já tenham colocado aí a opção de vocês, o que vocês devem fazer. A gente vai conversar um pouco sobre como nós devemos agir. E foi proposital eu colocar essas 4 opções, porque eu diria que a gente não precisa seguir nenhuma dessas 4 opções. A primeira coisa que nós devemos fazer é consultar o que a palavra de Deus diz para o que nós devemos fazer. Porque o Salmo 119, um dos textos que Davi escreve para falar sobre o que nós devemos fazer, ele diz que a palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Então, o que é que nós devemos fazer em situações comuns ou adversas? Consultar o que Deus quer de nós. Consultar aquele que sabe o melhor para as nossas vidas. Não é ser homem de verdade e peitar a situação. Não é ser aquele que vai dizer, não, eu preciso consultar alguém mais experiente. Ou aquele que vai tomar a decisão dizendo, não, se traz benefício, eu não tenho por que consultar ninguém. Mas a palavra diz que ela é a lâmpada para o nosso caminho. E a gente vai aprender um pouco sobre integridade, compromisso, a partir da vida de Daniel. Esse jovem judeu que viveu na Babilônia, viveu escravo, por conta do castigo desse povo que era idólatra. A gente já sabe toda essa história de Daniel, então eu vou pular essa parte. A gente vai aprender com Daniel o seguinte, que homens de verdade, eles não comprometem os seus princípios. Homem de verdade, ele não compromete os seus princípios. Eu fiz toda esse cenário de Daniel para aplicar um pouco também acerca da vida de Josias para as nossas vidas e até chegar em Daniel, para a gente também falar um pouco sobre esse homem. O que é que nós aprendemos com Daniel? O que é que nós aprendemos com esse homem? A gente aprende que a gente precisa resistir às tentações desse mundo, né? O que é que nos tenta hoje? O que é que nos cobiça ou que traz cobiça aos nossos olhos? Imagina você, de repente, você recebe uma proposta para fazer uma faculdade totalmente paga e no final dessa faculdade você vai exercer um cargo alto na nação. A gente falou até sobre isso, a questão do concurso público. Existem tentações que são tentações porque naturalmente elas são tentações. E elas são vistas como tentações. Mas existem tentações que nos tentam de verdade. Tem aquelas tentações que a gente sabe que são tentações, mas elas não fazem tanto efeito no nosso coração, elas não nos tentam, mas tem tentações que nos tentam. Tem tentações que para mim são tentações e para vocês podem não ser, mas elas continuam sendo tentações. E como é que a gente resiste a isso? Porque uns podem ter tentação para ter poder, outros a tentação pode ser a questão da sexualidade, outros a tentação pode ser o dinheiro. Assim, não, eu tenho dinheiro, então a minha tentação é a mentira. Assim, não, eu não minto, então a minha tentação é ter recurso. O que é que tenta o nosso coração hoje? As minhas tentações podem ser diferentes das tentações de vocês, mas todos nós sofremos com tentações. Todos nós temos algo que tenta o nosso coração. Para Edmundo, nessa historinha que a gente leu, um trechinho da Crônica de Nárnia, a tentação dele era ter tudo o que ele queria. O manjar turco em fartura, e ele tinha um reino ali gratuitamente. Só que essa história de ter algo que a gente não tem, não é tão nova. Não está só em livros. A gente lembra o que é que a primeira tentação nos traz à memória. Um homem que tinha tudo nas suas mãos e só tinha que obedecer a Deus em uma coisa. Ele precisava não comer do fruto da árvore do bem e do mal. E o que é que esse homem faz? Ele desobedece ao Senhor. Com que frequência nós nos comprometemos a ponto de nos corromper? Uma coisa é você se comprometer com uma coisa boa. Outra coisa é você se comprometer a ponto do seu coração querer o mal.
É você ter um desejo tão grande, um compromisso tão intenso, de que seu coração está totalmente inclinado para o mal. Kelly Wright, que é o que vai escrever esse capítulo sobre Daniel nesse livro, de Homens da Palavra, ele diz que quando nós cedemos à tentação é porque nós ouvimos as suas falsas verdades ou as suas falsas promessas e ouvimos essas falsas promessas como verdades. Tal loucura é a traição de se comprometer. A gente vai falar um pouco sobre compromisso hoje, sobre integridade e compromisso. Então, o que é compromisso? E quando a gente olha para o dicionário, a gente vê que compromisso ele está muito ligado a uma palavrinha que nós da teologia reformada conhecemos, que é pacto. Compromisso é você fazer uma aliança com algo ou com alguém. E a palavra de Deus diz que nós podemos nos comprometer ou com Deus ou com o mundo. Não tem como nós nos comprometermos com as duas coisas ao mesmo tempo. Ou nós somos amigos de Deus ou nós somos amigos do mundo. Se nós somos compromissados com o mundo, isso é natural, porque o nosso coração é mundano, é pecaminoso. Mas quando nós nos comprometemos com Deus, isso não é somente o lado oposto da moeda. Compromisso com Deus é algo totalmente diferente. E o que é que a palavra de Deus, o que é que a confissão de fé, no capítulo 7, o parágrafo 1, diz sobre o que é o pacto, o compromisso com Deus. Ele diz que a distância entre a criatura e o Criador é tão grande que essa criatura ela não poderia usufruir de nenhuma bênção se Deus, de forma voluntária, não chegasse até essa criatura através de um pacto. Então, quando nós falamos de um compromisso com o Senhor, a gente está falando de uma criatura incapaz como nós, sendo alcançadas por um Deus soberano de forma voluntária, que chega diante de nós e faz uma aliança, porque essa distância entre criatura e Criador é imensa. Vocês têm noção disso? A distância entre criatura e Criador é imensa, a ponto de que essa criatura está inerte. E esse Criador ele precisa, de forma voluntária, ir até essa criatura para fazer essa aliança, porque senão não existe pacto. Então é esse o compromisso que Deus tem conosco, que nós temos com Deus, onde nós somos alcançados de maneira unilateral por Deus, porque nós não conseguimos alcançar Deus. Então, quando nós olhamos para a vida de Daniel, a gente vê a vida de um jovem que recusou não somente a comida do rei. A gente olha para o capítulo 1 e diz que Daniel ele preferiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Só que a história de Daniel não para ali. A gente vê que Daniel ele se recusou a ser bem visto pelos homens, ele se recusou a ser adorado como um grande mago do reino, ele jogou fora todas as oportunidades que ele tinha para escapar das mãos do rei, ele jogou fora as oportunidades que ele tinha para morrer, porque tudo que Daniel queria não era ser bem visto, ser querido, não era afagar o rei, mas era a glória do Senhor. Acima do rei estava o rei dos reis para Daniel. E o compromisso de Daniel não estava com Nabucodonosor, ainda que Daniel fosse submisso àquele rei em algum nível. A gente vê que o compromisso de Daniel estava com o Senhor. Mas você veja que esse compromisso não é algo fácil. Veja que Daniel ele não fez isso com rapidez, com precipitação. Ele não fazia essas concessões de forma tranquila. Veja que em alguns momentos do livro de Daniel diz que em algumas situações onde o rei confrontava Daniel, Daniel ele fazia o quê? Ele ficava atônito, ficava sem saber o que fazer, porque ele podia ser morto se ele continuasse a tomar a atitude que ele estava para tomar. Mas, no final das contas, o que guiava a sua decisão era o seu compromisso com o Senhor. Ele sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e não o temor a Nabucodonosor. Não era o temor à Babilônia, muito menos o temor à morte. Porque o prazer de Daniel era que Deus fosse glorificado. Não era viver tranquilo, apesar que isso é bom, viver confortável é bom, mas glorificar a Deus a todo custo, isso é melhor. E esse compromisso que Daniel assume a todo custo, só pode ser um compromisso de alguém que entende essa aliança que o Senhor fez, onde um homem incapaz é reconciliado com Deus soberano. Só quando a gente tem essa ideia desse compromisso é que a gente se coloca diante do Senhor e é íntegro diante de Deus.
Então, somente aqueles que são santos e santificados pelo Espírito Santo é que conseguem viver em fidelidade ao Senhor. Veja o que é que diz em Romanos 8, se vocês puderem abrir. Romanos 8, versículos 1, versículo 5 e versículo 9. É um texto muito conhecido nosso. Ele diz: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, eles cogitam das coisas do Espírito. Versículo 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a gente vê, através da carta de Paulo à igreja de Roma, que quando o homem entende o seu compromisso com o Senhor, ele não vive mais segundo as obras da carne. Porque quando Deus ele nos salva, ele não apenas nos livra da condenação e do inferno, mas ele nos dá um novo coração. Ele nos dá uma capacidade de obedecer que não pertence a nós. A capacidade que vem é pura graça do Senhor. Então, a gente só consegue fazer compromisso com Deus e ser homem de verdade diante do Senhor quando nós entendemos que nós recebemos um coração novo dado por Deus. E veja que uma coisa muito importante da forma como Daniel age é que o seu caráter reflete a forma como ele conhece Deus. Ou seja, é a sua teologia que molda o seu caráter. E aí fica uma pergunta e uma reflexão para nós. O que é que nós conhecemos do Senhor? Ou o quanto nós conhecemos de Deus? Ou algo muito mais difícil, que Deus nós conhecemos? Quando um casal está prestes a se casar, eu não sei se Jonas está aí, Júnior Almeida está aí, eu sei que está me ouvindo, eu sei que ele conhece muita coisa sobre Jéssica, Jonas conhece muita coisa sobre Carol, mas o conhecimento que um tem do outro é muito limitado. E eu estou falando da relação de homem e mulher, de duas criaturas. Imagina da relação do homem com Deus, do homem com um ser totalmente outro, ilimitado, poderoso, cuja a mente é insondável. O que é que Paulo diz em Romanos 11? Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Os seus juízos são insondáveis, os seus caminhos são inescrutáveis. Porque Deus é muito mais profundo do que nós. Então, se nós conhecemos pouco aqueles que são limitados, quanto mais aquele que tem todo o poder e domínio sobre suas mãos, aquele cujos os juízos são insondáveis, cujos pensamentos são profundos e infinitos. Mas quanto de Deus nós conhecemos? Quanto de Deus nós estamos dispostos a conhecer? Daniel só tomava a atitude que ele tomava porque ele conhecia o Senhor a quem servia. Ele sabia o Deus que cuidava de Israel e cuidava do seu povo, seja em Jerusalém, seja na Babilônia. Daniel sabia disso. Porque Daniel conhecia o Senhor. Porque Daniel tinha uma vida de devoção ao Senhor, de adoração ao Senhor. Uma coisa também que nós podemos aprender com Daniel é que nós não apenas devemos ter compromisso com o Senhor, mas nós, mesmo jovens, devemos ser íntegros. Porque a Bíblia fala que o jovem, ele é um pouco tolo. É o que diz lá em Provérbios 1 e 4. Quando diz, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento. Parece que aqui Salomão, filho de Davi, ele vai dizer que os jovens precisam ter conhecimento para viver, precisam ter conhecimento para ter prudência. A gente, como jovem, a gente não pense que só quem deve ser íntegro e deve ser santo são aqueles que têm mais idade, que têm mais experiência. Daniel nos ensina exatamente o contrário. Ainda jovem, ele foi provado e ele foi aprovado pelo Senhor, porque ele amava o Senhor. Porque ele não esperou envelhecer e ter os cabelos brancos e grisalhos para ter uma vida de santidade diante de Deus. A gente se engana se a gente pensa que aqueles que devem ter a vida santa diante do Senhor são aqueles que são mais velhos, e nós estamos livres disso. E a gente olha para a palavra de Deus, olha para o livro de Timóteo e diz que o coração do jovem pode ser arrebatado pelas paixões desse mundo. O que é que Paulo vai dar conselho ao seu filho na fé? Timóteo, foge das paixões da mocidade e segue a fé, a justiça e o amor com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então a nossa obrigação diante de Deus é estar fugindo das paixões dessa mocidade e seguindo os preceitos do Senhor. E o que é que João diz? Que
ele escreve aos jovens porque nós somos fortes, nós temos força, e essa força é força que deve ser a força usada para conhecer o Senhor, uma força que deve ser usada para fugir das paixões da mocidade, um vigor que deve ser utilizado para exercer a piedade, o amor, a justiça. Nós, como jovens, devemos ser íntegros porque Deus manda o seu povo ser íntegro, independente da idade. E Daniel, a gente vê que, ainda jovem, ele prova a sua integridade, passando por situações difíceis, por conflitos com o rei da Babilônia, que podia matá-lo por trazer algumas informações que eram danosas ao reino. Mas ele não se amedronta, porque importava para ele agradar ao Senhor e não a homens. E é interessante que o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Aquele jovem que tinha no seu nome o sentido de que Deus era aquele que ele estava diante, o Supremo Tribunal, o Rei Supremo, o Juiz Supremo, estava olhando e governando a vida daquele menino. E veja que esse menino, ele perde a identidade ali na Babilônia, ele agora não é mais Daniel, ele é Beltesazar, ele é outra pessoa, ele tem outro RG, ele tem uma faculdade nas mãos, ele tem agora tudo o que ele sonhara na vida, se é que Daniel sonhou com isso, eu não sei. Ele estava longe de casa, longe dos olhos do pai, ele tinha outro nome, ele podia viver a vida que ele quisesse, porque ninguém iria saber quem era aquele menino, aquele Daniel. E a gente parece que a gente tem a impressão de que o jovem tem o passe livre. Né? A gente olha para essas situações, nós como jovens temos essa condição de ser o que a gente quiser, porque o que no final o que importa é que a gente seja feliz. Sendo que a gente vê a vida de jovens na palavra de Deus, que o que importa no final das contas não é que eles sejam felizes, mas é que Deus seja glorificado. Então, quando a gente olha para o Salmo 1, a gente vê um salmo que diz que bem-aventurados são aqueles que estão no caminho do Senhor, que meditam na lei do Senhor. Então, se eu sou bem-aventurado por meditar na lei do Senhor de dia e de noite, por estar no caminho do Senhor, aquele que não está na lei do Senhor, que não medita na lei do Senhor, que não anda no caminho do Senhor, esse é maldito, esse é infeliz. Felicidade não é fazer aquilo que eu quero. Felicidade é fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E o que Deus quer que eu faça, seja criança, jovem, adulto, casado, solteiro, é meditar na sua lei, é amá-lo, é conhecê-lo, é obedecer. É ser bênção e não tolo, é ser sábio e não ímpio. Veja como isso muda a forma como a gente enxerga as coisas. E Daniel resiste às propostas de Nabucodonosor, ainda jovem. E a palavra de Deus diz o quê? Sobre aqueles que honram ao Senhor em toda e qualquer situação. Em 1 Samuel 2, versículo 30, no final do versículo diz assim: aos que me honram, honrarei. Aos que me desprezam, esses serão desmerecidos. E a gente vê que aquele menino, aquele jovem, que resistiu às propostas de Nabucodonosor, resistiu às situações de morte, ele foi honrado por Deus. Foi honrado em algum nível pelo rei da Babilônia, mas muito mais, ele foi honrado pelo Senhor. Porque Deus prometeu isso na sua palavra. Se nós honramos ao Senhor, se nós temos uma vida íntegra diante de Deus, Deus nos honrará. Isso não é teologia da prosperidade, meus irmãos. Não é isso. Isso é palavra de Deus. E a honra aqui que Deus está nos dizendo, ele não diz como será essa honra, mas diz que ele vai nos honrar. Seja nessa vida, seja quando morrermos e estivermos com ele, nós receberemos honra das mãos do próprio Deus. Mas quando desprezamos o Senhor, nós recebemos o seu desmérito. E isso é muito danoso e perigoso para o homem. E o que é que a gente vê no resultado da vida de Daniel? Que Deus concedeu não só a Daniel, mas também aos seus amigos, aptidão incomum. Lembra? Deus honra aqueles que honram a Deus. E Deus concedeu a esses 4 rapazes aptidão incomum, Daniel 1,17, para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel, ele concedeu a capacidade especial de interpretações e visões. Foi o que Daniel utilizou na maior parte do livro. O rei vinha para Daniel, vinha com sonhos, vinha com visões, e Daniel ia lá e interpretava, porque Deus concedeu a esse homem uma capacidade especial. Deus honra aqueles que honram a Deus. Deus honra aqueles que honram a Deus. O compromisso de Daniel não era com o rei,
mas era com o Senhor. Então espera-se que, seja jovem ou não, casado ou solteiro, da mocidade ou da UPA, nós sejamos íntegros e compromissados diante do Senhor, porque a palavra diz que nós precisamos viver de modo digno do chamado daquele que nos chamou. É o que Paulo vai dizer na carta à igreja de Éfeso. Suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que vocês receberam. Viver de modo digno. Nós somos jovens, mas nós não temos passe livre. Nós somos jovens, mas nós precisamos entender que nós precisamos ser íntegros diante do Senhor. Nós precisamos viver de modo digno do chamado que nós recebemos de Deus. Estou terminando. O último ponto é que o nosso compromisso deve ser consistente. No versículo 21 do capítulo 1 diz que Daniel ele continuou no palácio até o primeiro ano do reinado de Ciro. Daniel continuou íntegro sob as mãos de Nabucodonosor, de Beltesazar, sob as mãos de Dario, sob as mãos de Ciro. Todos esses reis, com suas formas de governo diferentes, com contextos diferentes, com culturas diferentes, podiam arrebatar o coração de Daniel com propostas. Mas esse homem, ele não esmoreceu, ele não mudou a sua forma de conduzir a sua vida. As circunstâncias mudaram. Daniel envelheceu, Daniel agora tinha maturidade, Daniel tinha experiência, tinha status no reino, mas ele continuou o mesmo. Ele continuou preocupado em glorificar Deus e não a si. Ele continuou íntegro até o primeiro ano do reinado de Ciro. E se ele puder, ele confirma para mim a informação. Isso durou cerca de 80 anos. Quase 80 anos que Daniel começou no reino de Nabucodonosor até o reinado de Ciro. 80 anos é muita coisa. Dá para você cometer muito pecado. Dá para você resvalar seus pés. Mas a palavra diz que Daniel continuou o mesmo. Continuou íntegro diante do Senhor. Por quê? E agora? A gente olha para a vida de Daniel e diz, eu também quero ser assim. Eu também quero ser como esse homem. O que é que eu devo fazer para ser igual a Daniel? E o conselho que eu trago para vocês é o conselho que a palavra de Deus nos traz. 1 Timóteo 4, 7. Exercita-te pessoalmente na piedade. Para Daniel, para ser íntegro durante todo esse tempo, ele entendia que ter uma vida de devoção ao Senhor, uma vida piedosa, é um exercício. Exercita-te. Não é algo esporádico, não é algo que eu faço hoje e posso fazer mês que vem. Exercício é algo que a gente precisa fazer com frequência. Aí tá aí os rachas da gente toda semana. Tem que ter um racha 2, 3 vezes por semana. Não adianta marcar um racha agora e só mês que vem. Tem que ter frequência, porque o exercício, o Júnior está aí, Júnior vai confirmar isso, o exercício ele precisa ter constância. Assim como a nossa vida piedosa diante do Senhor precisa ter constância. E não é alguém que faz o exercício por mim, isso não vai servir de nada. É eu que tenho que me exercitar. Se eu preciso ser piedoso, se eu preciso ter uma vida de adoração ao Senhor, eu que preciso. É eu que tenho que correr atrás, é eu que tenho que fazer, é eu que tenho que me exercitar. Ninguém pode ser piedoso no meu lugar, ninguém pode adorar a Deus no meu lugar, ninguém pode ser santo no meu lugar. Eu preciso ser piedoso. E o que é ser piedoso? É ter uma vida de oração, é ter uma vida de leitura da palavra, é ter uma vida de devoção ao Senhor. Ninguém é piedoso porque, tem uma campanha aqui de doação para alguém que está precisando, eu vou lá e faço a doação porque eu sou piedoso. Não, fulano está precisando de uma cesta básica, eu vou ali e faço essa caridade porque eu sou piedoso. Isso é bom, isso é caridade, mas piedade é uma vida de adoração ao Senhor. E a verdadeira piedade, ela só é verdadeira quando ela é conduzida pelo real conhecimento do Senhor. Quando nós conhecemos o Senhor de verdade, é que nós seremos piedosos de verdade e seremos homens de verdade. Quando nós estamos alicerçados na verdade do Senhor, não no que esse mundo prega, não no que esse mundo diz que é ser homem, mas no que a palavra de Deus diz, que ela é a nossa verdade. Então, a boa teologia produz piedade. A falsa teologia, ela produz vanglória, culto ao homem, produz outra coisa, que é vazia. Mas quando nós conhecemos ao Senhor,
nós seremos piedosos como Daniel. Por fim, meus irmãos, nossa vida ela deve ser guiada pela boa teologia. Não é meramente aprender teologia, mas é praticar de forma saudável e constante. Lembra, exercita-te pessoalmente. Faz com constância. É saudável. A ponto de que tudo na nossa vida, as nossas decisões, o que nós fazemos, o que nós pensamos, é norteado pelo conhecimento do Senhor. E isso não vale somente para os dias difíceis, para decisões difíceis em nossas vidas, mas para decisões também fáceis, para dias bons, para dias onde o nosso coração está feliz e a gente parece que quer tomar decisões mais precipitadas quando tudo vai bem. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós primeiro consultamos ao Senhor, para depois tomar decisão. E a pergunta que eu faço no final para vocês é: quem é Deus para você? E quem é você após aprender um pouco sobre Daniel, Josias, Jeoacás, Jeoaquim? Quem é você depois de ver toda essa história, todas essas aplicações? Quem somos nós? Homens de verdade? Fica a reflexão para a gente orar a Deus e pedir para que Deus molde o nosso coração e nos faça homens de verdade. E aí fica também um questionamento. Você quer saber como foi que terminou a história de Edmundo e da feiticeira? Vai ter que ir para o último estudo de Daniel. No último estudo eu vou trazer o final dessa história. Ou você tem que ler as Crônicas de Nárnia. Se você já leu, você já sabe o final. Se você não leu, espera para o próximo estudo, porque eu não vou dar spoiler da história, certo? Então, meus irmãos, é isso. Nosso estudo termina aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, certo? Igor disse que os meninos tiveram que sair aqui. Não tem problema, eu estou gravando essa aula também, esse estudo, a gente fica, se alguém perder alguma coisa, fica gravado aqui para a gente rever. Então, tudo beleza? Igor, se você puder, você encerra com uma oração aí com os meninos, e a gente, em janeiro, a gente combina para fazer o último estudo do livro de Daniel, beleza?